após breve intervalo, vamos retomar a 76ª sessão ordinária virtual de 11 de novembro de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 12804-2018, aí 2018-04-913. Recorrente J. Cidrão Macilon, recorrido Seju. O relator do presente processo é a doutora Jusileide Nogueira. Registro que está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Rodrigo Fontinelli Torquato. E representando o Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, a relatora. De novo, meu bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, doutor André Carreiro, advogado da parte, doutor Fontinelli, e os demais conselheiros. O relato em questão está em omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal, contábil, em operação ou prestação tributada por substituição tributária, amparada por não incidência ou isenção incondicionada. Analisando as informações transmitidas pelo contribuinte no expediente fiscal de exercício de 2015, constatamos por meio da planilha na DRM que o mesmo emitiu receita no valor de R$ 393.032,62. O feito fiscal gerou um auto de infração infringindo o artigo 92, parágrafo 8, inciso 4 da Lei 2.696, penalidade no artigo 123, 3b, do item 2 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Nas informações fiscais, o auditor, ele analisou as notas fiscais destinadas ao contribuinte fiscalizado, constatou-se por meio da planilha financeira fiscal, mais precisamente na DRM, demonstração do resultado com mercadorias, que está anexo aos autos, que no ano de 2015 houve omissão de receitas de produtos isentos, não tributados ou sujeitos à substituição tributária, no montante de R$ 393.032,62. Destacou que os dados utilizados para a elaboração da DRM foram obtidos de declarações do próprio contribuinte, por meio da Administração Fiscal FD, no exercício 2015, além de notas fiscais eletrônicas de entrada não registradas de acordo com informações levantadas. Por esse motivo, lavrou auto de infração, alegando que o contribuinte infringiu o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4 da Lei 12.670/96. E a penalidade foi a 120, está gravada no artigo 123, 3b, do item 2, da referida lei. E o cálculo do imposto é exatamente a base de cálculo do montante é de R$ 393.032, R$ 32,62, e a penalidade é de 10% sobre o valor da base de cálculo no valor que gerou a multa de R$ 39.303,26. Em sua defesa, a recorrente, ela tratou bastante da questão de jurisprudência. Assim, o fato em si, de fato, eu não vi aqui na defesa muita informação sobre alegativas, mas sim mais com relação à jurisprudência do fato em si. Ele alega que o ilícito julgador, foi arbitrário, pois se fundamenta em dados sem fundamentação legal. E fala da autenticidade dos documentos e que também suscita que
a nulidade, pelo fato de considerar o cerceamento intermitente do direito de defesa. Alega que não foi dada oportunidade à empresa contribuinte de conhecer a forma e a apuração dos resultados produzidos pelo software do auditor fiscal, tendo o contribuinte ficado à mercê da manipulação unilateral de dados pelo agente fiscal. Destaca o artigo 5, inciso 55 da Constituição Federal, uma vez que os dados e situações apresentadas no auto de infração impedem que seja feita uma impugnação balizada à luz da razão e do direito, prejudicando irremediavelmente a empresa contribuinte por não atender o sinuoso raciocínio do autuante. Alega também que a autuação é imprecisa, confusa e embasada em informações manuseadas deliberadamente pelo agente fiscal, com base em registros imprestáveis, haja visto que os critérios adotados pelo agente fiscal fugiram da realidade dos fatos. Considera ausentes a materialidade delitiva, faltam provas cabais suficientes para o convencimento do fato tipificado no auto de infração, e não existe convicção, certeza e liquidez acerca do lançamento tributário. Por fim, ele carece dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do lançamento nos termos do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, e que o lançamento não são considerados válidos conforme alega a empresa. Em nenhum momento foi intimada para prestar esclarecimentos e que justifique o preliminar de cessamento do direito de defesa. Já se pronuncia que seja extinta por falta de amparo legal o feito fiscal. Da inconsistência sobre a formalidade do auto de infração, ele considera que o auto de infração não constou data e assinatura do contribuinte, representante legal preposto, conforme se verifica através de uma simples leitura do auto de infração. Portanto, o auto de finalização fiscal encontra-se em desconformidade com o artigo 33 do decreto 25.468/99, e ele descreve o decreto. E aí, no decreto, ele grifa que a assinatura do contribuinte autuado responsável seu mandatário ou preposto torna inválido o auto de infração. Suscita, com base no decreto, no artigo 33 do decreto 25.468/99, no inciso 6º, que seja decretada a nulidade absoluta, o auto de infração, porque por considerar que ele pede que o julgador considere nulo o auto de infração com base no artigo 33 do decreto 25.468/99. No mérito, ele alega que não houve fato gerador com amparo legal para ensejar a lavratura do auto de infração. E, caso as preliminares não sejam acolhidas, o que se argumenta é que a autuação não condiz com a realidade dos fatos pelas razões seguintes. Os arquivos magnéticos e planilhas do agente fiscal, por si só, não constituem base suficiente para estudar o lançamento tributário em discussão, dada a fragilidade que ostenta em face de possíveis equipes de digitação, interpretação, conversão, transformação, adulteração involuntária ou até mesmo dolosa. E que o levantamento do agente fiscal fundamentou-se na inconsistência e irregularidade do sistema de análise fiscal e arquivos magnéticos, o que infidou por apresentar dados distorcidos das informações contábeis reais. Aí ele fala que a escrituração fiscal, que é a FED, sistema Rio-SPED, e do livro de inventário não batem com os quantitativos e qualitativos elaborados com base nos arquivos magnéticos do agente fiscal, pois o mesmo adotou critérios diferentes, alternados e desordenados em relação a quantitativos, preços, e desconsiderou as perdas de estoque no período fiscalizado. Acrescentou que o agente não avaliou as retificações das informações do SPED incorporadas à Cefaz.
todas com estado substituídas com sucesso. E de acordo com as informações do SPED em anexo. Ele ainda considera que a inscrição do estadual e o CNPJ não foi alvo da fiscalização em questão. Ele disse que houve uma troca aí de CNPJ da matriz com a filial. Então, além dos arquivos apontados, alguns procedimentos adotados pela empresa contribuinte merecem destaque, pois as adoções de tais técnicas, seguindo recomendação do próprio fisco, evitam a instalação das irregularidades indicadas no auto de infração. Ele aponta também que, ao registrar a nota fiscal de entrada de um produto, automaticamente o sistema de informações já se encarrega de gerar a nota fiscal de saída. Segundo, o método de fiscalização utilizado pelo agente fiscal não permite identificar que mercadorias, unidades, quantidades e preços foram vendidas sem as correspondentes notas fiscais. Ele alega também que outra possibilidade que foi equivocada para a conclusão é que o auditor subestimou o valor do estoque, porque quantificou na planilha de fiscalização o estoque contributo, tornando-o assim superior ao contabilizado pela empresa contribuinte. Por esta razão, entendeu estar ocorrendo saídas de mercadoria sem respectiva escrituração contábil. Outros equívocos do agente fiscal, ele apontou como sendo vendas fora do estabelecimento, que foram realizadas rotineiramente pela empresa, vendas fora do estabelecimento, como nos anos de 2014 e 2015. Emite a nota fiscal de vendas a negociar dentro do Estado, o CFOP 5415, que devidamente lançado nas operações de saídas. Emite a nota fiscal de retorno de mercadoria remetidas para fora do Estado, estabelecimento, no CFOP 1415. Ou seja, ela emite uma nota fiscal dentro do Estado, no CFOP 5415, e depois ela emite uma nota fiscal de retorno na 1415, devidamente lançada nas operações de encargos. E segue, todas essas notas estão no arquivos do SPED, mês a mês. Né? Que a escrituração fiscal, a EFD, foi regularmente apresentada e todos os registros virtuais conferem exatamente com os registros de mídia impressa do livro inventário, consoante demonstração cobratória em anexo. Ele espera que, diante do que foi dito, a célula de julgamento se considere o auto de infração improcedente. Quanto à multa, ele segue o principal, que não houve a infração tributária, que não é que se falar em multa, ainda que no valor que ele acha considerável, absurdo. E considera a aplicação da norma tributária de forma prevista pelo agente fiscalizador, além de equivocada, cobrança excessiva e abusiva, e o que tenha contra todas as garantias constitucionais. Né? Então, ele elenca aqui todos os artigos da Constituição Federal. Eles que ferem ao princípio da Constituição Federal. O princípio da capacidade contributiva e o princípio do não confisco. Ele pede que se proceda à exclusão da multa por falta de amparo legal, pois como estabelecida, fugiu plenamente os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé. E se mantida o auto de infração, ele requer que se faça diligências e perícias, né? E que deverá ser aplicada a redução estabelecida no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670/96. Aí, dos requerimentos, ele requer que seja julgado improcedente o auto de infração, devido à não observância dos requisitos legais pelo agente equivocados na capitulação legal da infração tributária e abusiva multa. Pede que seja deferida a expedição de certidão negativa de débito até o julgamento definitivo e reitera com os seguintes requisitos. A perícia contábil, que
deve ser feita através da célula de perícia de diligências da Cefaz. Aí ele elenca aqui 9, 10, 16, 19 quesitos para que sejam efetuadas a perícia. O primeiro quesito é a ramo da atividade da empresa. O segundo quesito é a questão da CNPJ da matriz 41 456 187 1000 inscrição estadual 06 886 1575 e a filial CNPJ 41 456 187 002 9 inscrição estadual 06 866 925 dígito 9. Ele quer saber qual foi o alvo da fiscalização referente ao auto de 2017 146/72. Que ele está tendo uma troca de informações aí com relação ao CNPJ. O terceiro quesito é que as informações dos elementos constantes na planilha de fiscalização do ICMS, com a utilização do método de análise fiscal financeira, baseiam-se nas contas de resultado da matriz, ou filial, ou as contas patrimoniais que são consolidadas. O terceiro quesito é que as informações dos dados e elementos constantes na planilha de fiscalização do ICMS, com a utilização do método de análise econômica financeira, se baseiam em contas de resultados individuais ou reproduz os dados apurados pelo agente fiscal. O quarto quesito é as informações, dados e elementos constantes na planilha de fiscalização, é sobre o método de análise econômico-financeiro, em que se baseia. O quinto quesito, as informações, dados e elementos na planilha, com método de organização, que são baseadas em contas patrimoniais consolidadas, matriz e filial. Ele está entendendo que houve uma junção aí das contas patrimoniais na DRM, da matriz com a filial. Considerando as informações contábeis, é possível afirmar se houve omissão de saída de mercadoria. O sétimo quesito é sobre a questão do estoque inicial de mercadoria no período fiscalizado, em caso positivo, quantificar e qualificar. Foi considerado nota da fiscalização. A desconsolidação do estoque inicial de mercadorias pode resultar em erro na apuração do estoque final. O oitavo quesito, existe divergência de base de cálculo entre os demonstrativos contábeis da empresa e a análise do fiscal. O nono quesito é sobre o período fiscalizado, a empresa pugnante sofreu perdas de estoque. E, em caso de, se ela realmente perdeu perdas de estoque, qual a circunstância foi considerada pelo fiscal? Ele desconsiderou ou não, por questão de se houve erro nessa apuração. O décimo quesito é que se existem notas fiscais eletrônicas de entrada que não foram escrituradas no exercício fiscalizado. Se foram, qual a competência e qual o valor de cada nota fiscal. O 11º é que existem notas fiscais eletrônicas de saídas que não foram escrituradas no exercício fiscalizado. O 12º é que se existe nota fiscal eletrônica de vendas fora do estabelecimento escriturada no exercício fiscalizado. O 13º é se as notas fiscais de entrada e saídas de vendas fora do estabelecimento e de retorno constam no relatório gerado pelo SPED. 14º, as notas fiscais de entrada e saída, vendas para estabelecimento de retorno transmitidas pelo contribuinte, estão registradas também no SPED. E qual o resto, que é a identificação do arquivo assinado, o agente fiscal verificou pela ausência da escrituração. Tais como o resto estão registrados no relatório gerado pelo SPED. 16º quesito, se é possível informar acerca de irregularidades no sistema averiguado pelo agente fiscal. O 17º, se é possível informar se os valores devidos a título de ICMS foram integralmente recolhidos com base no sistema do SPED. E se os recolhimentos da planilha de notas fiscais com base no demonstrativo de cálculo do crédito tributário que consta nas informações complementares do auto de infração. E o outro quesito é que, no presente caso, se é possível averiguar se a empresa fará jus à redução de que trata o parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.696. E, por último, quesito, a empresa contribuinte reserva o direito de formular quesitos suplementares no decorrer da execução da perícia contábil, caso haja perícia. E ele indica o técnico, o assistente técnico. O julgamento
primeira instância, ele esclarece o seguinte, que, no mérito, os arquivos magnéticos e planilhas do agente fiscal, por si só, não constituem base suficiente para estudar o lançamento tributário. Essa é a alegativa da defesa. E ele fundamenta o seu princípio dizendo que o princípio da fundamentação é uma decorrência dos princípios do Estado Democrático de Direito, da publicidade da ampla defesa e do amplo acesso ao judiciário. Porque a empresa, ela questiona a publicidade da multa confiscatória e pede que seja pela nulidade do processo, porque ele entende que não houve observância dos requisitos legais por parte da perícia contábil, porque eles são solicitados uma perícia e foi negada em primeira instância. Então, assim, pelas decisões que o julgador singular, ele entende que a questão da lei 15.614, porque foi feito muito pela defesa a questão da jurisdição, da jurisprudência do auto de infração. Então, o julgador de primeira instância, ele faz uma análise da questão da legislação. Então, ele diz que na lei 15.614, no artigo 117, aplica-se, respectivamente, os processos administrativos e tributários, as normas do Código do Processo Civil, excetuando as modalidades recursais, nesta prevista e as regras que eles são pertinentes. O CPC, Lei 13.105, ele reputa-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedido. Serão reunidos para julgamento conjuntos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, o primeiro ponto do interesse jurídico da conexão está em estabelecer se há uma ligação, se a ação é ligada à outra, a ponto da decisão influir uma na outra. Dizendo assim, evita que as decisões sejam proferidas em ambos os processos que possam conflitar e tornar-se contraditórios quando julgadas separadamente. Ressalta que a reunião dos processos justifica-se pela economia processual, que ocorrerá tanto na produção da prova, quanto na realização de audiências e atos processuais. As causas que possuem identidade do objeto e causa de pedir devem ser julgadas através de um único comum ato decisório. E, por ordenar a reunião de ações propostas em separado, ela diz que a conexão, a identidade entre os elementos da ação se limita ao objeto ou à causa de pedir, não se exigindo afinidade entre as partes do processo. Recomenda-se a reunião das duas ações para uniformizar as sentenças que serão prolatadas, evitando contradição entre julgados. Assim, deram-se para prolatar decisões valendo-se subjetivamente da conexão. Instituto do Código do Processo Civil, os autos de infrações, número 2018-04913, 2018-04915, 2018-04918, 2018-04932. Consulta no artigo 489, inciso 2º do NCPC, Lei 13.205/15, que foram analisadas os créditos tributários lançados no auto de infração, atender às formalidades legais previstas na legislação processual vigente e exarada na Lei 15.614. Na questão inicial, ela trata do direito do direito no artigo 305, parágrafo inciso 1 do novo Código de Processo Civil, arrimado no artigo 117 da Lei 15.614. Então, que existem prova documental já produzida e comprovada anexa nos autos. E faz alusão, usando as palavras do emitente saudoso desembargador Nildo de Carvalho, qual dizia que suas decisões oceânicas é a jurisprudência. Assim, só nos resta trazer a decisão que aniquila a matéria objeto do litígio administrativo tributário. Aí, nesse caso, ela cita o magistrado. Então, para presentes condições, enseja o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, não mera faculdade, assim, proceder no STJ, que falou isso
em RESP 2832 do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, pelo que ela expõe com relação à jurisprudência, ela diz que a teoria da causa madura e visando a princípios da razoável duração do processo, celeridade de boa-fé, para que se faça a justiça fiscal. Isso como ponto controvertido da demanda em sede de preliminar, o cerceamento ao direito à ampla defesa e, no mérito, omissão de receitas identificada por meio de levantamento financeiro, fiscal e contábil, observada a planilha DRM no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, porque a parte que fala que essas informações elas não são suficientes para que sejam geradas o auto de infração. Então, quanto ao pedido de perícia, ela afasta por entender que isso é cabível quando se tem certeza dos fatos, que não é o caso da presente atuação, já que existe, foi feito um levantamento uma planilha apresentando CD e foi constatada a omissão de receitas por meio de levantamento financeiro fiscal observado na planilha DRM. Ressalta que a perícia não tem condão de modificar a metodologia utilizada na autuação. Aí ela cita o artigo 98, artigo 98 da Lei 15.614, e que a perícia é para dirimir dúvidas. As provas, elas são bem contundentes, então não tem dúvidas com relação às provas dadas pelo auditor. Então, afasta o período de perícia, por entender que os fatos imputados estão sobejamente provados nos fóruns do processo do CD1. E ela faz menção aqui ao voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux, no RESP 1125-130 de São Paulo, em 2009, que é acerca do rebate dos argumentos traduzidos pela defesa. Então, ela diz que o ministro, em seu ponto de vista, aponta que deixares à margem de discussão do mérito unicamente por entender que os mesmos são alheios ao objeto do relato no auto de infração. Então, com relação ao cerceamento do direito de defesa, ela argue que o princípio da ampla defesa configura como uma garantia com o destinatário certo que seja o acusado, e a defesa pode ser subdividida em defesa técnica e defesa processual específica, exercida pelo proporcional habilitado, e autodefesa, que é defesa material ou genérica. E aí, com essa fundamentação preliminar, pelas informações complementares nas folhas 3/4, pelo relato da infração, de forma clara e precisa, com os artigos infringidos e suas respectivas penalidades que constam na folha 2, pela ciência do sujeito passivo, nos termos do artigo 80, inciso 3, nas folhas 15, e por tudo, mais quanto no aspecto formal do auto de infração, obedecidos o artigo 43, inciso 2, combinado com o artigo 41 do decreto 32, 885/18, que regulamenta a lei 15.670/96, afasta as preliminares de cessamento ao direito de ampla defesa, da extinção da autuação fiscal e da inconsistência formal do auto de infração. Quanto ao mérito, ela dispõe a legislação processual no artigo 33, parágrafo 1 e 6 da Lei 15.614, e conhece e decide a autuação relatada na inicial processual. Ela retrata aqui mais uma jurisprudência com relação ao ministro Hugo de Brito Machado e sua obra Processo Tributário, na sua 8ª edição, que a administração deve sempre buscar a verdade substancial como forma de realizar o interesse público. E ela diz que esse levantamento foi feito pelo SPED fiscal, informatizado pela Cefaz, e comprova de forma segura que definitivamente houve omissão de receita, que foi identificada por meio do levantamento financeiro, fiscal e contábil. E ele destaca a Lei 12.670/96, o artigo 92, que trata
do movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período que poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, que serão considerados o valor de entrada e saídas de mercadorias, dos estoques inicial e final, as despesas, outros gastos, outras receitas, e lucro do estabelecimento, inclusive levantamento unitário com identificação das mercadorias e outros elementos informativos. Então, conforme as planilhas do CD-RUM, o aspecto legal foi devidamente observado quanto ao levantamento fiscal e contábil, a partir de dados fornecidos pelo próprio contribuinte, a Cefaz. Conclui-se que a demonstração do resultado com mercadorias, a DRM, foi elaborada a partir das declarações fornecidas pelo contribuinte, através da expressão fiscal digital, FD, além de notas fiscais eletrônicas de entradas não registradas de acordo com informações. A defesa alega que o auditor fiscal incluiu dados contábeis de empresa contribuinte não fiscalizada, todavia não prova alegada, pois não se encontra nos autos desses dados. Contados os autos não constam nos autos. Desta forma, permanece a acusação relatada na omissão de receitas. E, diante do exposto, ela julga procedente a atuação nos fundamentos já exposto anteriormente, que é configurada a omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro, fiscal e contábil, observando a planilha de demonstração de resultados de mercadorias no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. Aí ela acata feito fiscal, a multa no valor de R$ 39.303,26, equivalente a 10% do valor do montante do auto de infração. A empresa, em sua peça recursal, seu recurso foi em função do cessamento de defesa. Ela retrata que a contadora da empresa apresentou à unidade da Cefaz, em Sobral, a documentação probatória, inclusive procuração com poder específico, que não havia qualquer pendência na escrituração fiscal, conforme a indicação da notificação recebida. Então, ela apresentou os recibos de transmissão com respectivos ITs, livros contábeis e notas fiscais, que o auditor entregou o relatório do CIGET, gerado no mês e no ano referida pela situação fiscal, sem qualquer pendência referente ao lançamento de notas fiscais, e que o auditor Kleber, que atendeu a contadora, não recebeu a documentação apresentada sob o argumento de que o relatório do CIGET, trazido no ato, sem qualquer pendência, possuía discrepância em relação ao gerado pelo servidor, sendo necessário o comparecimento à unidade da Cefaz em Fortaleza. A contadora do contribuinte apresentou a unidade da Cefaz em Fortaleza, com toda a documentação probatória, incluindo procuração de poderes específicos, e que não havia qualquer pendência no livro de registro de entradas de notas fiscais de aquisição de mercadorias, conforme a identificação da notificação recebida. Ela apresentou a servidora Márcia, no setor do SPED, que atendeu, que não recebeu a documentação apresentada, sob o argumento de que o relatório do CIGET, trazido no ato, sem qualquer pendência, possuía discrepância em relação ao gerado pelo servidor, sendo necessário o comparecimento ao CONAT. A instalada do processo administrativo, a auto-infração, a defesa foi apresentada tempestivamente, com toda a documentação citada anteriormente, inclusive, e de outras de grande relevância. As razões do recurso, inicialmente contribuinte um pouquinho na decisão de julgar antecipadamente a ação, sem oportunizar o direito de formar novas provas, como o tipo de testemunhos, no caso da contadora, que esteve à frente das tentativas de resolução do problema causado por erro no sistema da própria Cefaz, ou no mínimo de manifestar-se sobre tal intenção do juiz. Ele alega que houve o cessamento de defesa quando indeferiu o pedido da perícia contábil, pois com a análise do relatório gerado no CIGET, sem qualquer pendência na escrituração fiscal, datado de 2 de outubro de 2018, tem um vídeo, inclusive, comprovado, eu assisti esse vídeo, sua autenticidade
Diga-se de posterior à data do auto de infração, conclui-se pela importância da referida perícia, pois não pode o contribuinte ser penalizado por erros de insegurança de informações do programa e procedimento utilizado pela própria Cefaz, bastando os gastos das habitantes até a presente data. Aí ele, toda a jurisprudência em relação ao cessamento de defesa, e ele ressalta que o anexo do presente recurso administrativo confirma a tese de defesa de que não há qualquer pendência de escrituração fiscal, havendo insegurança jurídica plausível no sistema e procedimento utilizado pela Cefaz. Ele ressalta o seguinte: recibo de transmissão, um recibo de respectivos IDs e assinaturas digitais, livros contábeis, notas fiscais, relatório do sujeito tirado no mês e ano da referência de escrituração fiscal, sem qualquer pendência referente ao lançamento de notas fiscais, que ele já trouxe em sua defesa. E o CD com vídeo comprovando a autenticidade extraída do portal CIGET. Ele pede, nesse caso, o deferimento do pedido reiterado de perícia contábil, a reforma do julgamento com consequente exclusão das sanções impostas ao contribuinte, e das provas ele protesta e requer provar o alegado que, por todos os meios de prova permitidos em direito, principalmente o depoimento pessoal dos reclamados e a oitiva de testemunhas, sem prejuízo para outras provas eventuais cabíveis. E ele fala da veracidade dos documentos. E aí, né, o que ele quer, na realidade, em sua peça recursal, é que seja feita uma perícia contábil. A assessoria processual tributária, no parecer 231 de 2020, ele alega o seguinte: fundamenta que as informações complementares de nota de infração 2018 04903, dígito 3, nas folhas 4, informou que a empresa autuada está cadastrada no regime normal de reconhecimento enquadrado no CNAE 47849000, comércio varejista de gás liquefeito de petróleo, GLP, enquanto são anexadas informações referentes ao SPED e EFD do contribuinte, que após a análise de cruzamento das informações, foi constatado que a empresa omitiu receitas de mercadoria sujeita à substituição tributária, que a defesa não demonstra a existência de irregularidades no levantamento, que os argumentos trazidos pela parte são genéricos e incapazes de impedir o efeito fiscal, e que a infração encontra-se devidamente caracterizada, devendo ser confirmada a procedência nos termos de julgamento singular, ou seja, confirmando a penalidade pela omissão de receita de mercadoria sujeita à substituição tributária, que inclui justificado no artigo 123b, item 2 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Então, ela imputa a multa de 10%, montante é R$ 393.032,50, e a multa 10% no valor de R$ 39.303,26. Então, ela confirma o julgamento de primeira instância. Esse é o relato, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusileide. Dando seguimento para o doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos, mais uma vez, na pessoa do advogado representante da empresa, doutor Fontinelli. Como ouvimos aí do minucioso relato, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração que constatou omissão de receita de operações tributadas por substituição tributária no exercício 2015, no montante de R$ 393.032,62, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017, no valor de R$ 39.303,26. Conforme informações complementares do auto de infração, o agente autuante, após analisar as informações prestadas pelo contribuinte na sua FD no exercício fiscalizado, bem como considerando notas fiscais eletrônicas de entradas a ele destinadas e não escrituradas na FD, por meio de levantamento econômico financeiro através de demonstração de resultado com mercadorias, DRM,
verificou-se que houve omissão de receitas decorrente do montante de receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos. Consta ainda no levantamento fiscal a planilha de fiscalização do ICMS, com a utilização do método de análise econômico-financeira, na qual consta a DRM que embasou o lançamento, no qual se apurou a diferença caracterizadora da omissão de receitas. O método de fiscalização adotado pelo agente está em conformidade com o disposto no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º, da Lei 2.670/96. E o recurso do contribuinte, eu tive uma certa dificuldade na compreensão aqui da defesa do contribuinte do recurso. O recurso ele diverge do que foi trazido na defesa, ele não reitera os mesmos argumentos, talvez porque tenha ocorrido a substituição do seu representante, seu advogado, mas o fato é que no recurso consta apenas a alegação de nulidade da decisão de primeira instância, porque teria sido desconsiderado o pedido de perícia do contribuinte e de produção de prova testemunhal, o que caracterizaria o cerceamento do direito de defesa. No entanto, com a devida vênia, entendemos que não há como ser acolhida a referida nulidade da decisão de primeira instância. Verificamos que o julgador apreciou e indeferiu de forma fundamentada o pedido de perícia, com base no artigo 97, incisos 2 e 3 da Lei 15.614 de 2014. De fato, a simples apresentação de quesitos não obriga o seu deferimento, pois devem ser demonstrados também de maneira objetiva e específica os pontos controversos que possam indicar eventuais equívocos no levantamento fiscal, bem como devem ser apresentadas as respectivas contraprovas, justificativas e motivação para a realização da perícia, conforme exige o disposto no artigo 93 da referida lei. Por outro lado, cabe registrar que no processo administrativo tributário não cabe a produção de prova testemunhal, pois o lançamento ele tem amparo em documentos fiscais, contábeis e financeiros, os quais são examinados e auditados pelo agente fiscal e, caso verificada algum descumprimento da legislação tributária, efetua o respectivo lançamento, seja da obrigação tributária principal, referente ao imposto, seja referente às penalidades cabíveis decorrente das obrigações tributárias principais e acessórias. Na nossa compreensão, não houve demonstração documental das alegações do contribuinte e nem se indicou a sua relevância para o levantamento fiscal realizado, que, repito, foi um DRM, um demonstrativo de resultado de mercadorias, levantamento econômico-financeiro, o qual teve por base a escrituração fiscal digital do contribuinte e notas fiscais eletrônicas de entradas que não foram por eles escrituradas, segundo apurado pela fiscalização. Portanto, entendemos que o julgador singular examinou a matéria que lhe foi posta, emitindo um juízo de valor adequado o fato à legislação tributária e motivando seu convencimento sobre os pontos controvertidos ao abrigo das normas legais, respeitando, portanto, o princípio da motivação dos atos administrativos, razão pela qual entendemos que deve ser afastada a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Não há um mérito propriamente dito defendido no recurso, ele reitera o pedido de perícia. Quanto a esse aspecto, entendemos que o pedido de perícia apresentado na impugnação, reiterado no recurso, ele não atende os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614, conforme cedido pelo julgador de primeira instância, devendo, portanto, ser mantido o seu indeferimento com base também no artigo 97 da referida lei, pois revela-se necessário diante das provas produzidas nos autos. Cabe registrar, no entanto, nesse aspecto, que o lançamento ele não se deu com base em relatórios do CIGET, mas sim na própria escrituração fiscal digital do contribuinte e em notas fiscais eletrônicas a ele destinadas e não escrituradas, segundo apurado pela fiscalização. Não houve contraprova por parte do contribuinte que as referidas notas, ao contrário do que assentou o autuante, estariam efetivamente escrituradas na FD, e, portanto, eventualmente poderiam ter sido consideradas as movimentações financeiras em duplicidade decorrente destas operações. Observe-se ainda, dos quesitos que constam na impugnação, que vários deles eles não têm relação com o método fiscal aplicado, que foi um levantamento econômico-financeiro, uma vez que se referem à quantidade de mercadorias, o que seriam quesitos mais pertinentes quando o lançamento está amparado no levantamento quantitativo de estoque, faz aquisitação em relação a estoque inicial, final, mas que entendemos não ser relevante para o método fiscal utilizado no presente lançamento. Portanto, como já dito no início, não se revela viável a conversão de julgamento de perícia, pois não há qualquer ponto controvertido mediante comprovação que a justifique. Não foi trazido nenhum outro elemento, mas cabe registrar que na impugnação ele traz o argumento de caráter confiscatório da multa,
fazemos apenas a menção que a multa foi aplicada nos exatos limites da Lei Estadual 2.170, e no caso também aplica-se a súmula 11 do Conselho de Recursos Tributários, recentemente aprovada, publicada no Diário Oficial do dia 24 de setembro de 2021, o qual dispõe que é vedado aos órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário afastar ou reduzir multa sugerida em auto de infração sob fundamento de apresentar natureza confiscatória por implicar indevido controle de fluxo de constitucionalidade da Lei 2.170/96. Por fim, né, como bem verificado pela assessoria processual tributária, a defesa não demonstra a existência de irregularidade no levantamento fiscal, limitando-se a aduzir que não havia documentos fiscais pendentes de escrituração, conforme relatório do CIGET por ela apresentado, sem demonstrar objetivamente o seu impacto no levantamento fiscal. Alega ainda que foram considerados os dados contábeis unificados do estabelecimento matriz e filial existentes na sua contabilidade, mas sem demonstrar tal fato, pois a prova produzida, como já foi dito anteriormente, na nossa compreensão, diz respeito tão somente à escrituração fiscal digital do contribuinte e a notas fiscais destinadas a ele e não escrituradas. Na realidade, entendemos que caberia ao contribuinte demonstrar que as notas fiscais eletrônicas destinadas a ele, né, não foram consideradas como não escrituradas, de fato, que consta numa planilha que está anexada à auto-infração, planilha esta denominada NFS, destinadas omissas nas AFDs 2015, caberia a ele comprovar que, ao contrário do que apurou o autuante, estariam efetivamente escrituradas, e aí sim, a partir dessa comprovação, verificar o impacto desse fato no levantamento, pois o montante de operações decorrentes dessas notas fiscais consideradas não escrituradas corresponde a um montante de R$ 587.752,64. E que talvez, considerando e verificando a escrituração dessas notas, isso poderia eventualmente afastar o déficit financeiro apurado, que indicou a omissão de receita diante da venda de mercadoria abaixo do custo de aquisição. No entanto, não foi feito dessa forma a defesa, não há qualquer elemento que indique que, de fato, esses documentos fiscais estão escriturados. Portanto, da mesma forma que a assessoria, entendemos que se trata de argumentos genéricos incapazes de elidir o lançamento tributário, uma vez que a infração encontra-se devidamente caracterizada e determinada. Então, diante do que consta no processo, mas iremos aguardar aí ainda a manifestação do contribuinte, mas do que temos à disposição para análise, não pode ser outra conclusão da Procuradoria, se não manifestar-se pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da infração. São as nossas considerações, presidente. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Dando seguimento agora, a palavra do doutor Fontinelli Torquato. Bom dia a todos. Doutores, o áudio está bom? Está. É alto e Okay. bom som. Eu serei breve, tá? Inicialmente, registram-se os seguintes fatos ocorridos. O contribuinte recebeu notificação para manifestar-se sobre suposta pendência em escrituração fiscal. Sua contadora apresentou-se à unidade da Cefaz em Sobral com a documentação probatória, incluindo procuração com poderes específicos, comprovando que não haveria qualquer pendência na escrituração fiscal. No ato, ela apresentou os recibos de transmissão, os IDs e assinaturas digitais, livros contábeis, notas fiscais, relatório do CIGET, que foi gerado no mês e ano da referida escrituração fiscal, sem qualquer pendência referente ao lançamento de notas fiscais. Outro ponto, nós temos que o auditor Kleber, lá de Sobral, fez o atendimento, mas não recebeu a documentação apresentada sob o argumento de que ela deveria apresentar em Fortaleza. No mesmo ato, ela pegou seu transporte e se dirigiu a Cefaz em Fortaleza com a mesma documentação, ocasião em que a servidora Márcia, do setor do SPED, também não recebeu a documentação, sob o argumento de que o relatório do CIGET trazido no ato, sem qualquer pendência, possuía discrepância em relação ao gerado pelo próprio servidor. Foi gerado o auto de infração 2018-04-913, referente à suposta pendência em escrituração fiscal aqui combatido.
Pois bem, superado o resumo dos fatos, passa-se às razões da sustentação oral. A escrituração fiscal oficialmente informada pela empresa através da escrituração fiscal digital, sistema público de escrituração digital e do seu livro de inventário não batem com os quantitativos e qualitativos elaborados com base nos arquivos magnéticos do agente fiscal, pois o mesmo adotou critérios diferentes, alternados e desordenados em relação a quantitativos, preços e desconsiderou as perdas de estoque no período fiscalizado. Acrescente que o agente fiscal não avaliou as retificações das informações do SPED incorporadas à Cefaz, um envio da RFPE, conforme atesta a consulta de informações do SPED em anexo. Ainda, além dos equívocos apontados, alguns procedimentos adotados pela empresa contribuinte merecem destaque, pois as adoções de tais técnicas, seguindo recomendação do próprio fisco, evitam a instalação das irregularidades indicadas no auto de infração. Ao registrar nota fiscal de entrada de um produto, automaticamente seu sistema de informações já se encarrega de gerar nota fiscal de saída. O método de fiscalização utilizado pelo agente fiscal não permite identificar que mercadorias, unidades, quantidades e preços foram vendidas sem a correspondente nota fiscal. Outra possibilidade para a equivocada conclusão que chegou ao auditor fiscal deve-se à premissa dele ter superestimado o valor de estoque, porque quantificou na planilha de fiscalização o estoque com tributo, tornando assim superior ao contabilizado pela empresa contribuinte. Por esta razão, entendeu estar ocorrendo saídas de mercadorias sem respectiva escrituração com contabilização. Ainda o agente fiscal não atentou para o princípio da não cumulatividade, uma vez que restou esclarecido que não houve nenhum prejuízo ao fisco, visto que a escrituração fiscal foi executada corretamente e na época certa. Além disso, todo o imposto devido já foi recolhido das operações envolvendo mercadorias sujeitas à tributação normal ou retido por substituição tributária. O acessório segue o principal. Se não houve infração tributária, não há que se falar em multa, ainda mais no valor arbitrado pelo agente. Em ato contínuo, o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa prevê que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes, e foi afrontado com o julgamento antecipado da lide nos processos administrativos referentes ao ato de infração aqui combatido, sem oportunizar o direito de formar novas provas, como a oitiva de testemunha e realização de perícia contábil, ou, no mínimo, de manifestação sobre tal intenção do juízo, nos termos do artigo 355 do CPC. De certo que o princípio da celeridade processual deve ser respeitado e incentivado, porém, sem ferir os direitos constitucionais do cidadão, aqui a empresa. Como ocorreu no caso em tela, visto o cerceamento do direito de produzir prova testemunhal, pois sua contadora apresentou a documentação probatória de que não havia qualquer pendência de escrituração fiscal. Uma simples análise do relatório emitido no CIGET, gerando assim o mínimo de... Vocês estão me ouvindo agora? Está cortando aqui um pouco. Sim, estamos, doutor. Gerando assim o mínimo de insegurança jurídica quanto à decisão antecipada. No mesmo rumo, cerceou a defesa quando indeferiu o pedido da perícia contábil, pois com a análise do relatório gerado no CIGET, sem qualquer pendência na escrituração fiscal, datado de 2 de outubro de 2018, diga-se de passagem, posterior à data do auto de infração, conclui-se pela importância da referida perícia, pois não pode o contribuinte ser penalizado por erros e insegurança de informações do programa e procedimento utilizado pela própria Cefaz, bastando os gastos exorbitantes até a presente data. Por oportuno,
Quando o juízo não detém a competência técnica para fundamentar sua decisão, deve pautar-se nos relatórios periciais. Para isso, a Célula de Perícias Fiscais e Diligências, CEPED, é fundamental para esclarecer e dirimir dúvidas de natureza contábil, fiscal e financeira, desde que devidamente requerida em sua defesa, sustentação oral ou interposição de recurso, nos termos do artigo 42, concomitante 92 e 98 da Lei 15.614, de 2014. Ainda nos termos do artigo 97, caput, inciso 3, da Lei 15.614, além da doutrina e jurisprudência com entendimento pacífico, o indeferimento do pedido de perícia deve ser fundamentado para fatos incontroversos e quando os elementos contidos nos autos forem suficientes à formação do convencimento do juízo, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, analisando os autos, observa-se que a prova faltante é essencial à apuração da verdade, neste caso, assim como a oitiva de testemunha e a perícia contábil. A tese utilizada no julgamento não foi suficiente para embasar a defesa. Desta forma, requer configuração do cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, deferimento do pedido de perícia contábil e da oitiva da testemunha Lúcia Eliane Andrade Feitosa Mariz, com a qualificação nos autos, bem como a reforma do julgamento com consequente exclusão das sanções ao contribuinte. Essas são as alegações da sustentação oral, doutores. Obrigado, doutor Fontinelli. Senhores, o processo está em debate. Doutora Gislaide, com a palavra. Renovo aqui meus cumprimentos a todos. Eu li bem esse processo, estudei e vi que o que aconteceu, de fato, com relação à defesa do autuante, eu não vi nenhuma uma informação a mais que trouxesse no processo, dizendo que seria necessária uma perícia contábil. As informações que o auditor ele colocou no processo foi com relação às informações do laboratório fiscal da Cefaz. E essas informações, elas são dadas pelo próprio contribuinte, tanto no portal CIGET, como no portal da FD. Então, a inscrição fiscal digital, ela é a cópia fiel do que acontece na empresa e o contribuinte é responsável por essa informação. Então, assim, com relação ao cerceamento de defesa, o contribuinte, ele se reportou no processo muito mais à jurisprudência em dizer que ele não tinha tido direito de defesa por não ter atendido a contadora que levou a documentação em loco para que fosse revisado o processo, do que mesmo apresentar documentos que trouxessem aos autos, que nos deixasse mais confortável para que a gente pudesse fazer uma realização de perícia. Então, eu vejo que toda a documentação que foi acostada aos autos veio do laboratório fiscal, que o auditor tomou por base na Cefaz. Então, com relação a todo esse questionamento, ele teve sim o direito de defesa, que ele veio aos autos, né, trazendo as suas informações, mas não trouxe nada, nenhum documento, as notas fiscais, que no caso aqui em questão, que são retidas como omissas, não vieram, a parte não trouxe. Eu olhei os termos formais, ver se tinha algo mais para que a gente pudesse trazer esse questionamento da perícia, e não vi. Eu vi, de fato, um áudio, um vídeo, onde demonstra toda a informação no SPED fiscal, mas isso é uma coisa que se faz formalmente, que já existe e que não tem muito o que acrescentar, porque é o que já está lá, no laboratório fiscal da Cefaz, enviado pela própria
pela própria autuante. Então, assim, diante disso, desse meu questionamento, e eu vi que, não sei se mudou, como de fato falou aqui, apresentou o nosso procurador, se mudou a defesa, mudou o seu advogado, mas não teve nada que, assim, que se portasse em loco ao fato do auto em si. Então, assim, foi isso que eu achei estranheza nesse sentido. Foi muito mais em relação à própria jurisprudência de como o auto foi lavrado, porque que não foi recebido os documentos por parte da contadora que levou a documentação em loco. Então, diante desses meus questionamentos, eu já me sinto, assim, na questão de não ter como fazer essa perícia contábil. São esses meus questionamentos, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Dona Neilson, com a palavra. Presidente, devido à dieta da hora, vou ser sucinto. Essa é uma matéria que já é bastante tratada no desse contencioso administrativo tributário. Eu vou só contribuir, que aqui na nossa Câmara nós já tratamos essa matéria, já decidimos isso na resolução 6219, de minha lavra, na resolução 160/19 da conselheira Elineide, também na resolução 79/21 do conselheiro Alexandre Goiânia, e ainda trouxe a resolução 4019 da conselheira Helena, da primeira Câmara, a resolução 176/21 do conselheiro Roberto Fontinelli, a resolução 205/2019 do conselheiro Michel, lá da quarta Câmara, né, 205/2019, são matérias já tranquilas. Pensava, presidente, que o contribuinte poderia ter trazido alguma argumentação no sentido de debater aspectos de erros, equívocos na DRM, já que na DRM foi trazido os valores que estão consignados nas FDs e das notas fiscais de compra do contribuinte que ele mesmo não escriturou na FD, e daí, me parece que aí é que surgiu essa diferença, quando você traz para dentro da DRM essas notas fiscais que foram emitidas para o contribuinte em compras dele, que ele não as escriturou, que gerou toda a diferença. Então, eu pensava que ele poderia trazer algo no sentido de refutar esse tipo de coisa. Então, presidente, eu também não vejo como se aderir à perícia. A perícia realmente ela está muito genérica, ela não traz aspectos que confrontem o nosso levantamento fiscal aqui, DRM. Nesse sentido, também, eu me acosto às lições da doutora Jusileide, de não aderir a esse pedido de perícia, presidente. Obrigado, Toleils. Mais alguém gostaria de debater? Então, vamos colocar em votação. Primeiro, aquele pedido de nulidade de decisão singular em face do deferimento do pedido de perícia pelo julgador singular. Doutora Gislaide, com relação a esse quesito, como vota? Afaste, senhor presidente. Doutora Lourdes. Afasto, presidente. Foi devidamente fundamentado. Doutora Elineide. Com a relatora. Doutor Claudio Célio. Acompanha a relatora, senhor presidente. Leilson. Relatora, presidente. Doutor Wander. Acompanha a relatora, senhor presidente. Então, rejeitada a preliminar citada. A segunda é sobre a realização da perícia que ele pede, né? Como vota a Gislaide? Como bem já apresentado por mim, a perícia eu acho que eu afasto a perícia porque não vi nenhuma informação a mais que pudesse agregar aos autos e trazer qualquer informação que pudesse nos tirar algumas dúvidas que pudesse estar dentro do processo, que na verdade não há dúvidas do que foi apresentado nos autos de infração. Isso eu afasto a perícia.
Doutora Lourdes, Acompanho a relatora, presidente. doutora Neide, Com a relatora. doutor Claudio Célio, Com a relatora, senhor presidente. doutor Leilson, Com a relatora, presidente. doutor Wander. Acompanho a relatora. Também, como ele pede a afastamento de aplicação de penalidade, vou colocar em votação o efeito da multa com efeito confiscatório. Como vota a doutora Leide? Afaste, senhor presidente. Haja visto, já até apresentado aqui pelo nosso procurador, a súmula da Cefaz, que saiu agora recentemente, que a nossa Câmara não tem esse poder de proceder sobre multa confiscatória. Não está dentro do nosso regime. Doutora Lourdes, Com a relatora, presidente. doutora Leide, Com a relatora. doutor Cláudio, Com a relatora, senhor presidente. doutor Leilson, Com a relatora. A súmula 11, doutora Gisleide. Muito obrigada. doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Votados os preliminares. E no mérito, como vota a relatora? No mérito, eu reconheço o recurso interposto, negar-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão de primeira instância procedendo pelo feito fiscal. Doutora Lourdes, Presidente, eu acompanho a relatora. Agora, com relação à penalidade, salvo engano, eu anotei aqui com a redação da Lei 13.418 de 2003, que era a redação de 2017 é posterior ao fato. Apenas isso, mas acompanho a relatora. O percentual é o mesmo, presidente? é o mesmo, certo. Doutora Leide, Com a relatora, né? Mantendo a penalidade imposta na inicial, né? Só, não é isso? sim. Doutor Claudio Célio, Acompanho a relatora, senhor presidente. doutor Leilson, Em mesmo sentido, presidente. Acompanha a relatora. doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Assim, após as afastadas preliminares citadas pela parte, no mérito, a Câmara conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatorializada pela instância. Essa é a decisão para este processo. Gostaria de agradecer a participação do Dr. Rodrigo Fontinelli, a sessão. Tenha um bom dia. Boa tarde já. Senhores, já pela metade da hora e temos outros afazeres também, a PGE também tem, eu vou sobrestar o processo cuja relatoria pertencia ao doutor Cláudio Célio. Bem, doutor Cláudio Célio, vamos colocar em pauta outro dia o senhor do processo, já que já estudou. Ok, senhor presidente. Obrigado a todos, bom trabalho, pessoal. Obrigado, doutor André, pela participação. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, presidente, conselheiros. É sempre uma honra participar. Semana que vem, acredito que mais um dia estarei aqui com vocês. Bom dia a todos. Até logo. Bom dia a todos. Senhores conselheiros,